Deus separou o domingo para nos encontrarmos. Jesus ressuscitou no domingo. Ele se encontrou com 2 dos seus discípulos no domingo, no caminho de Emaús, quando eles saíram de Jerusalém tristes, indo para casa, talvez marido e mulher, e a Bíblia diz que Jesus se aproximou deles e perguntou: por que vocês estão tristes? Ele tinha acabado de ressuscitar no domingo. Sabe de algo? Eu me sinto em casa com a Bíblia. Eu me sinto em casa. Sabe? Aquele sentimento informal. As histórias da Bíblia não são pura teologia e algo que você deve estudar no seminário ou no instituto bíblico. É sobre a vida comum, pescadores, o mar, amém? Mercadores. E as parábolas de Jesus são tão simples. A Bíblia disse que Jesus explicava para eles uma forma de tirá-los da sua tristeza. Jesus explicava do Antigo Testamento os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando por Moisés, ele explicava, e também os profetas, Crônicas, Samuel, Reis, coisas pertinentes a ele. Ele começava a expor nas Escrituras coisas concernentes a ele. E a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados e não o reconheceram. Você sabe que eu gosto de fazer perguntas que ninguém faz. E uma das perguntas que eu fiz foi: por que o Senhor fechou os seus olhos? Senhor, não é maravilhoso? O Senhor ressuscitou dentre os mortos nessa manhã e os 2 discípulos que te amam estão tristes, deprimidos. E aqui o Senhor está do lado deles. Por que não mostrar para eles as marcas dos cravos nas suas mãos? Falar para eles que tu ressuscitaste. E o Senhor disse isso a mim. Era muito mais importante para eles me verem nas Escrituras, na Bíblia. Amém? Eu falei recentemente com a minha filha Jéssica sobre a história de Emaús. E quando eu disse para ela que é mais importante, que o Senhor disse para mim que é mais importante para o meu povo me ver nas Escrituras do que me ver pessoalmente, ela disse: uau! Acho que ela entendeu. Por quê? Dá para todos nós oportunidade igual. Porque se Jesus tivesse revelado a eles imediatamente, nós diríamos: Jesus foi para o céu, está sentado à direita de Deus. Como podemos receber dele encorajamento? Mas não, eles foram encorajados. Os discípulos no caminho de Emaús, eles foram encorajados vendo nas Escrituras. E Jesus nos ensinou naquele domingo glorioso, no dia da ressurreição, ele nos ensinou, naquela ocasião, que a maneira de ensinar a Bíblia não é somente, sabe, vencer tentações, promessas a tomar posse, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, mas sim uma revelação de Jesus. Você pode estar envolvido com tudo isso, mas Jesus ainda não é revelado. Amém? Você sabe que o meu livro Revolução da Graça é sobre Jesus. Se você não gosta disso, ok? Então eu não tenho outro livro para você. Tem muitos livros focados em você, de autoajuda, em alguns sites, como o Amazon, que tem uma avalanche de livros de como você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas você tem que fazer, certo? O meu livro é tudo sobre Jesus. Então não adquira se você está procurando um livro focado em você mesmo, porque vai te livrar disso. O nosso maior problema é a autoocupação. Eles falavam entre si, estavam tristes. Eles não queriam pensar sobre ninguém mais. Se alguém precisava de encorajamento, eles estavam tristes, mas o Senhor os tirou da depressão, os tirou da tristeza, explicando coisas nas Escrituras concernentes a Ele mesmo. E então, no final do caminho, celebraram Santa Ceia na casa. Então, o que fazemos no domingo? Explicamos coisas sobre Jesus e temos Santa Ceia. Eu creio que no primeiro domingo de ressurreição, o Senhor estabeleceu um padrão. Não é um mandamento, é um padrão. E qual é o padrão que é melhor para nós? Aquele que o Senhor recomenda. Explicando escrituras concernentes a Ele e depois, Santa Ceia. E depois desapareceu diante deles. Certo? A Bíblia diz que eles olharam um para o outro, os nossos corações não queimavam dentro de nós. E eu olhei para minha filha, depois que estudei isso com ela, Jéssica, você sente isso? E ela disse, sim. Ela já havia experimentado, e agora ela pôde ver na Bíblia que o que Deus quer através dos estudos bíblicos é que o seu coração queime. Queime em amor por Ele. Amém? E eu oro para que eu seja esse tipo de mestre,
E eu oro para que todos vocês, que são chamados para o ministério, até quando compartilham, em qualquer vocação que o Senhor te chama para exercer, seja no lazer, seja na educação, medicina, ou qualquer que seja, que haja oportunidade para você compartilhar, para pregar e também ensinar. Não da maneira que nós fazemos, mas que você tenha a oportunidade de ser uma testemunha para Jesus. Amém? Então compartilhe Jesus. Se você não tem nada para compartilhar, compartilhe Jesus. Eu tenho um testemunho que eu gostaria de ler, dos Estados Unidos, e é uma senhora de Missouri. Por muito tempo, eu fiquei desesperadamente viciada em crack. Veja os testemunhos que você escuta. São de vidas transformadas. Essas não são histórias que nós pegamos de algum lugar, sobre a história de alguém, de algum lugar. Essas são histórias de pessoas que foram impactadas pelos ensinamentos que saíram aqui desta mesma casa, deste ministério. Amém? E você precisa crer que o que Deus fez por eles, pode fazer por você. E se Deus fez por eles, não existe razão porque Deus não pode fazer por você. Então, por muito tempo, ela disse, eu fui viciada na droga do crack. E é muito interessante porque alguns dias atrás eu estava lendo a história de Andy Gibb. Sabe o cara que canta Shadow Dancing? Yeah. Sabe, aquele irmão caçula da banda Bee Gees. Certo? Eu estava lendo sobre ele e eu pensei, que carreira promissora ele tinha. Ele começou com 20, 21 anos de idade, teve uma canção de sucesso. E ele não se juntou ao Bee Gees, mas ele fez carreira solo. E eu vi alguns vídeos e eu vi que ele estava muito triste. Ele parecia deprimido, com os seus olhos fundos. E na época da entrevista ele tinha acabado de sair de uma clínica. E ele foi muito transparente sobre o seu vício de cocaína. O mesmo com essa mulher. E sabemos da história que Andy Gibbs morreu. Ele deixou esse mundo muito jovem. Fama e fortuna foram sua porção. Mas, se alguém tivesse falado para ele sobre Jesus, sabe, chegou o tempo de igrejas e líderes pararem de olhar um para o outro e parar de lutar um contra o outro e irem lá salvar o mundo. Vamos nos unir em torno de Jesus e não em torno das nossas crenças e das nossas verdades, certo? Essa não é a razão pela qual devemos caminhar unidos, nos unimos por causa de Jesus, certo? Mas eu não gosto da sua interpretação da Bíblia, pastor. Bem, vamos salvar o mundo! O mundo está perdido! E aí temos o Michael Jackson morrendo. E aí temos um famoso comediante, o Robin Williams, morrendo, tirando sua vida. O outro foi acidente, mas seja o que for. Não só celebridades, mas as pessoas ao redor do mundo. Não importa quão rico eles estão clamando por Jesus. E nós estamos ocupados falando de outros ministérios. Ok, não comecei a pregar ainda. Então essa senhora disse, eu estava desesperadamente viciada em crack. Um vício que começou em 2000. Eu fui muitas vezes a vários tipos de clínicas de reabilitação. Eu participei de um ministério dedicado a ajudar mulheres com vícios. Eu li livros cristãos e tentei aplicar todos os princípios com toda a força que eu tinha. Graças a Deus por livros cristãos. Ok? Certo? Eu leio livros cristãos e já fui muito abençoado. Mas essa senhora diz que os livros que ela leu não a ajudaram. Eu também busquei aconselhamento cristão e muitas pessoas tentaram me ajudar. Eu até tive mentores cristãos e contratei um coach cristão. Eu frequentei igreja e também grupos seculares de ajuda por anos. Apesar de todos esses esforços, eu tentei suicídio 4 vezes. E como resultado, eu fui até internada no hospício. Como era difícil viver aos padrões da lei até que a minha liberdade veio através de Jesus Cristo. Há 1 ano atrás eu li o livro O Poder de Crer Corretamente. Eu conheço esse cara, o autor do livro. Primeiramente, eu tive medo de que eu gosto da sua honestidade. Eu tive medo de que eu estava sendo enganada. Eu não podia acreditar naquilo que o pastor Joseph Prince estava dizendo. Mas continuei lendo, verificando o livro com a Bíblia. Muito certo. Porque eu dou textos. E eu deixo tudo dentro do contexto. E no final cheguei à conclusão que eu realmente fui liberta por Cristo. E estou livre do meu vício desde então. Estamos falando de vício e não foi necessário gastar milhares e milhares de dólares com psiquiatra, tratamento e exames e consultas e
internação em algum tipo de clínica. E ainda não falamos sobre medicamentos que são tão caros, mas estamos falando de alguém que foi completamente liberta. E essa é a doutrina perigosa que algumas pessoas falam. E o Senhor até me curou de uma grande dor que eu sentia no meu estômago, que me fez gastar muito dinheiro em medicamentos, e esses medicamentos não me deram nenhum alívio. Cristo me ama tanto, eu amo essa revelação quando as pessoas veem que Deus as ama, e estou profundamente apaixonada por Ele como nunca antes. Eu continuo sendo encorajada pelas boas novas de Cristo, sua palavra e os ensinamentos do pastor Prince e mensagens. E sabe quando você encontra alguém espiritual que diz, fala para ler a Bíblia, só lê a Bíblia, sabe? Mas a questão é essa. Deus deu mestres. Você crê que Deus é onisciente? Sim. Onisciente é saber de tudo. Você crê que os mestres que Deus deu são imperfeitos? E Ele sabe disso. Amém? E, mesmo assim, a Bíblia diz que os 12 discípulos estavam desacreditados. Eles não criam que Jesus ressuscitou. Ele falou para eles, e os corrigiu e os repreendeu porque eles não acreditaram no fato de que Ele tinha ressuscitado. Mesmo assim, Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus usa pessoas. Mesmo sendo imperfeitas, Deus as usa. Ele as unge, equipa e as envia. Posso ouvir um amém? Então, se alguém se aproxima e diz, só leia a Bíblia. Certo? Não é assim que funciona. Imagina, por exemplo, o novo convertido lendo a Bíblia. Eu estou falando de um novo convertido, pode ter 80 anos de idade e ser um novo convertido. Ele vai abrir a Bíblia e não vai entender, como aquele etíope eunuco, no seu caminho de volta de Jerusalém, no livro de Atos. Ele estava lendo a Bíblia e ele era rico o suficiente para comprar uma cópia do livro de Isaías. E ele lia na sua carruagem. E ele não conseguia entender o que ele estava lendo. E Deus não ensinou diretamente. Deus enviou Filipe. E na verdade Deus fez uma espécie de teletransportação. Filipe foi enviado por Deus. Me desculpem, a teletransportação aconteceu depois que Filipe ensinou esse homem. E Filipe correu quando viu sua carruagem e disse, você está entendendo o que lê? E ele disse, eu estou lendo essa passagem e não sei de quem está falando. E Filipe subiu na carruagem e viu que ele estava lendo em Isaías 53 sobre Jesus e pregou Jesus para ele. Amém? E logo ali o batizou e Filipe foi teletransportado. Amém? Ele estava aqui, desapareceu e ele apareceu em outra cidade. E eu estou crendo que isso vai acontecer. Amém? Para todos que estão assistindo, nunca se sabe. Eu estou pregando aqui agora e no próximo culto estarei aí. Aleluia! Não seria bom? Glória a Deus. E essa mulher, eu gosto do jeito que ela fala sobre Jesus, como se apaixonou por Ele. E é sobre isso, não é só sobre libertação dos nossos vícios e como somos abençoados, mas nos apaixonando por aquele que fez tudo. E ela disse isso, eu amo essa parte. Agora eu sei que sou a justiça de Deus em Cristo. Verdadeiramente eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou oculta em Deus com Cristo. Ele entregou a sua vida por mim. Glória a Deus por isso. Pastor Prince, que o Senhor abençoe o seu ministério e outros através da obra da cruz. Amém. A Deus seja o louvor e a glória. Amém.